Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, querido, olá, querida, estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo para esta nossa mensagem objetiva, direta, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 15, mas antes de iniciarmos esta mensagem, clamemos ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós neste momento, nesta hora, nesta oportunidade em que o Senhor nos concede para assim melhor compreendermos a Tua mensagem, a Tua palavra, para assim colocarmos nos nossos dias e vivermos melhores eles e também fazermos como que se cumpra a Tua palavra que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. E diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu da casa, sentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco, assentou-se enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. A outra caiu uma boa terra, deu fruto, uma semente, produzindo 100, outra 60 e ainda outra 30. Que bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. E quem tem será dar. Quem tem se lhe dará e terá em abundância. E quem não tem, aquilo que tem lhe será tirado. Por isso vos falo por meio de parábolas, porque aqueles que vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, não compreendeis, certamente vereis e não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau agrado, com seus ouvidos fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ou ouçam com os ouvidos e compreenda o coração, se converta e os cure. Meu irmão, minha irmã, certamente Jesus aqui resume tudo em um simples versículo, no versículo 13, pois lhe falo por meio de parábolas, porque eles vendo não ouvem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. Certamente nosso querido, amado Senhor Jesus Cristo também continua a falar por meio de parábolas para cada um de nós, ainda mais nos tempos de hoje, um povo de coração endurecido, um povo cabeça dura, né? Estamos aí diante de muitas coisas acontecendo no mundo, né? Coisas que são das profecias, né?
As profecias do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua Bíblia, nos diz, né, que muitas dessas coisas aconteceriam antes que ele voltasse, e certamente muitos estão sem compreender, estão aí ainda de cabeça dura, de coração endurecido, e ele continua a nos falar por parábolas, por gestos simples, de maneira simples, né? Por isso que aqui, certamente, nas nossas mensagens, a gente procura sempre fazer de maneira simples, bem objetiva, que não demore, porque sabemos que o povo não gosta de mensagens longas, não gosta de ficar escutando muita coisa, quer logo que seja direto, e é assim mesmo. E eu também não sou muito de ficar muito em enrolação, não. O negócio meu é direto, curto e grosso e muito rápido. E é isso aí, vamos para cima. Então, pois bem, meus irmãos, então estamos aí diante dessas sanções que estão sendo impostas ao Brasil, né? E outros países do mundo também. E em relação a nós aqui do Brasil, nós vemos que também corremos o risco, né, em relação de ser tirado, né, melhor dizendo, o GPS, que muitos equipamentos aqui do Brasil utilizam o GPS dos Estados Unidos, né, e podem assim parar de funcionar. Mas aqueles que tiverem o GPS de outros países, como o GPS da Europa ou até mesmo da Rússia, continuará a funcionar normalmente. Mas aqui eu não estou dizendo que vai acontecer ou que vai parar tudo, não. Só estou dizendo que possa acontecer e caso os Estados Unidos venham, né, tirar o sinal de GPS aqui do Brasil, aí possa prejudicar algumas máquinas agrícolas, até mesmo aviões, né, hospitais, né, bancos. E sendo assim, meu irmão, minha irmã, né, estamos aí diante dessas coisas que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele nos fala por meio de parábolas, para que assim melhor compreendemos, né, de maneira simples e coloquemos em prática, né, porque tudo isso são sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, são sinais do sistema que está sendo formado para uma nova ordem mundial, do sistema que está sendo formado para que o anticristo venha assumir, né, diante desse colapso que está sendo gerado, para assim quebrar esse sistema que aí estamos, né, diante dele, que provavelmente possa acontecer, né, esse sistema que engloba o dólar, né, como a moeda mundial, né, que eles estão aí diante desse colapso que está sendo gerado para poder tentar tirar a moeda americana como moeda principal do mundo. Enfim, meu irmão, minha irmã, né, nós precisamos se atentar a tudo isso, né, buscarmos as informações, não ficarmos desorientados em meio a esse mundo em que nós vivemos, né, um mundo em que nós temos aí como o GPS que nos orienta, né, para assim as pessoas que utilizam bastante do GPS para se localizar em relação às ruas, né, aos países, né, localizar várias outras coisas, né, enfim. E isso faz com que também nós devemos pensar, né, por meio dessa situação em que muitos, por mais que ainda tenha aí o GPS, essas coisas, todas essas informações, o povo vive desorientado, o povo vive sem saber para onde ir, né, sem se localizar. E a nossa localização, o nosso GPS é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós não precisamos de sinal, de coisa, não. O nosso sinal
É o joelho no chão, é a oração, o jejum, né? É buscarmos a oração, né? Se ajoelharmos e buscarmos as nossas informações com o nosso Senhor, né? Porque Ele nos fala por meio de muitas coisas, né? Por meio de pessoas, por meio de sinais, por muitas coisas Ele nos fala a todo momento. E sendo assim, meu irmão, minha irmã, busque o Senhor em meio a toda essa situação do mundo. Não fique desorientado, não ande por aí desorientado, não ande preocupado demais, porque todas essas coisas são necessárias, como o Senhor mesmo disse. Quando essas coisas começarem a acontecer na sua palavra, é necessário levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E era isso, meu irmão, minha irmã. Eu louvo e agradeço a Deus por este momento, por essa oportunidade. Obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe.